Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho, mais especificamente hoje no capítulo 12. Amai os vossos inimigos, e hoje nós vamos ler, a Carol vai ler, né? Pagar o mal com o bem. Então, eu vou fazer a nossa abertura e a Carolzinha vai ler esse trecho para a gente comentar depois, entender o que o Evangelho está querendo dizer para a gente. Então, vamos acalmando nosso pensamento, nosso coração, levando nossa mente a Jesus e dizendo para ele: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje para os nossos estudos semanais do Evangelho, no intuito de aprimorar o nosso conhecimento na jornada evolutiva divina. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, os nossos mentores, os espíritos de luz. Vamos iniciar os nossos estudos com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Carolzinha. Então, vamos iniciar o capítulo 12. Pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de nosso Pai que está nos céus, e faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarás no reino dos céus. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa,
O pensamento benevolente nos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhes mão em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo o que possa prejudicá-los. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é sinal um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se, em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Pois é. Já não basta ter que amar tudo e todos. Agora Jesus vem dizer que eu tenho que amar os meus inimigos e combater o mal com o bem. Pô, mas aí é sobrecarga, porque amar o inimigo. Então, para explicar um pouco melhor essa passagem, eu vou me valer de um pensadorzinho aí, um cara que pouco famoso, pouco polêmico, se chama Nietzsche. Ou como diz Clóvis de Barros Filho, Nietzsche. Nietzsche apresenta para a gente o conceito do amor fati. O amor fati é amar tudo
da mesma forma como se apresenta na época que é. Então, eu tenho que amar tudo da mesma forma, como ele se apresenta, bem ou mal, e na época que é, agora, no passado ou no futuro. Quando a gente pega esse conceito do a época que é, a gente entende que Nietzsche está dizendo que o amor é o agora. Porque não adianta eu amar uma vida futura em outro planeta, ou uma vida futura em outro estágio deste planeta. Não adianta eu ficar esperando, porque senão seria como subir uma escada pulando degraus. Eu conseguiria subir a escada, mas ficariam faltando o pisar em alguns degraus. Se eu faço a minha evolução saltando etapas, eu perco espaços de aprendizado na minha evolução. Então, Nietzsche diz: é aqui e agora. Eu tenho que amar agora e aqui. Eu tenho que viver essa vida. Tudo é muito lindo nesse conceito de Nietzsche quando a gente pensa em anjos, arcanjos, parentes, gente boa, gente benevolente, gente caridosa, mas como que eu amo a violência contra a mulher? Como que eu amo o racismo? Como que eu amo a guerra? Então, Nietzsche não está falando de amar os parentes, um grupo especial de pessoas, um gênero especial de pessoas. Nietzsche está falando de amar todo mundo. E aí fica essas dúvidas. Como que eu amo as mazelas do planeta? E a filosofia para por aqui. Ele ensina o que deve ser feito e não como fazer. Mas como nós somos espiritualistas, estudiosos e buscamos uma resposta para todas as nossas dúvidas, nós vamos atrás da espiritualidade. E aí, a gente vai lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando perguntam para os espíritos o que é a caridade para Jesus. E eles dizem: Jesus diz que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos, tratar todos com amor. Perdão das ofensas, tentar perdoar aquele que me ofende. Mas o que será que é essa tal de indulgência? Está lá no capítulo 10 do Evangelho agora, o que nós vamos falar sobre indulgência. Nós já estudamos, mas vamos relembrar. Vocês lembram que eu falei para vocês? Não sei se foi no encontro passado ou no anterior. Muita gente confunde indulgência com perdão. Indulgência não é perdão. Indulgência é se propor a amar. É estar disposto a amar. Beleza. Então, o que diz lá no capítulo 10 do Evangelho sobre indulgência? Sem a indulgência no lar, diante das atitudes infelizes dos familiares ou em referência aos seus equívocos, instala-se a malquerência. Na oficina de atividades comerciais, produz a desconfiança. No trato social, propicia o desconforto moral e responde pela competição destrutiva. Tentando substituí-la, as criaturas imprevidentes colocam nos lábios a mordacidade no trato com o semelhante, a falsa superioridade, a ofensa frequente, a hipocrisia e arremedos de tolerância. E essa é a parte importante. A indulgência para com as faltas alheias é a perfeita compreensão da própria fragilidade, a refletir-se no erro de outro, entendendo que todos necessitam de oportunidade para recuperar-se e facultando-a sem assumir o rígido comportamento de censor ou injustificável postura de benfeitor. Então,
eu reflito no erro do outro a minha própria fragilidade, entendendo que todos necessitam de uma oportunidade de reparar, se recuperar. Como a gente pode explicar isso? Se eu pegar 10 leões, eu já dei esse exemplo aqui, e soltar esses leões na savana, na floresta, o que eles vão fazer? Eles morrendo de fome, os 10 leões, o que eles vão fazer? Vão caçar. Essa é uma atitude que dá para a gente prever dos leões, porque eles vão preservar o instinto de sobrevivência e eles vão caçar. Se são animais da mesma espécie, o que um fizer, todos os outros vão fazer. Se eu entendo que um ser humano é capaz de fazer o mal, é capaz de violentar uma criança, é capaz de espancar uma mulher, é capaz de matar o próximo, eu, como ser da mesma raça, sou também capaz de fazer isso. O que me impede de fazer isso? As leis do homem? Não. Porque este ser humano, apesar de submetido às mesmas leis, fez. Sendo eu da mesma espécie, também tenho condições de fazer. Se eu quiser violentar uma criança, eu pego uma criança e violento. Se eu quiser espancar uma mulher, eu espanco uma mulher. Eu tenho o maior potencial físico. Se eu quiser roubar, eu roubo. Se eu quiser matar, eu pego uma faca, um revólver e mato. Eu tenho potencial físico para isso. Eu tenho mecanismos para isso. O que me impede, então? A minha moral. Mas essa minha moral é tão forte que ela faz com que eu não consiga fazer uma coisa dessas. Por que, então, que um ser humano faz e o outro não faz? Por diferença de moral. Bicho não tem moral. Bicho preserva a vida. Nessa fase evolutiva, eles só têm instinto. Eles não têm moral. Nós temos a moral. E ela deve ser trabalhada. E aí, por mais que eu tente fazer uma coisa dessa, a minha moral me proíbe. E por que será? Porque é a compreensão da minha própria fragilidade que se reflete no eu de outrem. É repulsiva a atitude para mim. Eu diria, eu jamais faria uma coisa dessa, mas por que eu tenho toda essa certeza? Porque eu já fiz. E já tendo feito, já entendi que é errado e já resgatei. Então, o meu espírito, em tempos passados, lembra do resgate. E ele diz: não, isso não dá para fazer, porque eu fiz, me arrependi, vi que era errado e tive um resgate miserável de dolorido. Então eu não faço mais. Se meu espírito está aqui hoje pensando assim, é porque ele teve uma chance de se recuperar e de resgatar esses erros. Chance essa que eu devo a esse que acabou de errar. Porque facultando-a sem rígido comportamento sensorial justificado, injustificável postura de benfeitor, a oportunidade para recuperar-se. Eu tive. Se eu julgo e condeno, eu tiro do meu irmão a oportunidade de se recuperar.
Então, a gente vê que nitidamente houve um complemento da espiritualidade para um pensamento filosófico de Nietzsche. Mas Jesus dá um acalento na gente, nesse mesmo trecho que a Carol acabou de ler, quando ele diz o seguinte: amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa do que de um amigo. Mas não lhe ter ódio, não ter rancor ou desejo de vingança. Opa, vemos uma luz no fim do túnel. Então eu não preciso amar o meu inimigo como eu amo o meu irmão, como eu amo aquele que me é querido. Eu simplesmente preciso treinar-me para não ter ódio, para não desejar a vingança e para não lhe querer o mal, e nem julgar. Em resumo disso tudo, o que Jesus está querendo dizer é mais um conselho, uma proposta de amar os inimigos como uma medida de salubridade. Porque se eu odeio o meu inimigo, esse ódio vai corroer quem? Esse ódio vai fazer mal para quem? Esse ódio vai destruir a quem? Ao meu inimigo? Vai destruir a mim. Então, o que Jesus aconselha é que nós saiamos dessa faixa vibratória de ódio, para primeiro não atrair as entidades que aqui frequentam, que são entidades de ódio. E segundo, porque ninguém vai chegar a uma fase angelical com requisitos de ódio no coração. Então eu preciso começar a treinar a partir de agora, se eu quero evoluir, que eu não posso odiar. E eu tenho que ter tenho que ter indulgência e estar disposto a amar o meu próximo. Eu preciso pensar se esse meu próximo cometeu esse erro por ele ou por uma obsessão. Sendo apômetra, como a maioria que é, eu acho, eu não posso me negar a ajudar o meu irmão obsediado. Eu tenho que ajudar, mesmo que eu odeie. Mas eu não posso odiar, então eu não odeio. E eu tenho que ajudar esse meu irmão, livrando ele da obsessão. É o que os apômetras fazem. Isso tudo afunila e se resume numa coisa: o ódio vai fazer mal para a gente e não para o nosso desafeto. E aí resume aquele jargão popular, ou que se diz na medicina: quem ama não adoece, quem ama não fica doente. Não é fácil amar os inimigos, mas também ninguém falou que seria. Mas só de estar predisposto a amar, não lhe dedicando ódio, vingança ou qualquer outro tipo de sentimento desmerecedor, já é um grande passo que nós damos. E a resiliência é entender que ele está errando agora e nós erramos no passado. E é o que nos impede de errar de novo agora. Saber o que a gente teve que resgatar desse erro que a gente cometeu no passado. O espírito para e fala: opa, de novo não. Por uma vez está bom já para mim. Certo, povo? Fê, Ou, quero contribuir com duas coisinhas sobre isso hoje. à vontade.
Como vocês sabem, eu e o Fê fazemos o tratamento de apometria terapêutica, né, onde a gente aplica as técnicas de apometria junto com a leitura das cartas. Então, hoje a gente fez um atendimento muito especial para uma pessoa muito querida e eu abri as cartas para ele e eu intuí 4 cartas. A primeira, qual que era o objetivo? A segunda, o que estava gerando o obstáculo para esse objetivo? A terceira carta, qual era a ferramenta que ele poderia usar para vencer esse obstáculo e atingir esse objetivo? E a quarta carta era um próximo passo, quando ele conseguisse utilizar essa ferramenta, vencendo o obstáculo para atingir o objetivo. Então, o objetivo saiu: seja generoso. Generosidade para com os outros e para com ele mesmo. Como obstáculo, apareceu a aceitação. Então, quando alguém nos faz mal, quando as situações da vida nos fazem mal, isso é difícil de aceitar. E a gente tende a não ser generoso. E a gente, sem querer, fica vibrando na raiva, no ódio, no não perdão. E isso vai fazer mal para a gente mesmo, gerando doença. Qual que é a ferramenta que a gente tem para poder lidar com essa situação? A sabedoria, que é o que a gente está criando aqui. O conhecimento, que a gente vem e estuda para se tornar melhor intelectualmente e moralmente. Assim como disse o Evangelho hoje, né? Que nos tornemos uma alma mais nobre e mais generosa. Então, quando a gente consegue atuar nesse conhecimento da benevolência, da indulgência, e a gente aceita com mais facilidade, a gente consegue mudar a nossa energia. E aí a gente é generoso com a gente mesmo, além de conseguir ter essa indulgência para poder se propor a amar e perdoar o erro do outro. E com isso, o próximo passo é a harmonia. Então, olha que roda perfeita que a gente consegue acionar se a gente consegue colocar todo o conhecimento que o Evangelho passa para a gente em prática. Maravilhoso, não é mesmo? Fácil? Não, mas é simples. Desafiador, mas é simples. Então, vamos colocar em prática. E, antes de eu entrar aqui, estava vendo o Instagram de uma grande amiga minha, e como nada é por acaso, né? Ela postou que o Spotify mostrou uma música para ela. E aquela música me chamou a atenção, e eu fui ler a letra da música. Então, quero falar aqui com vocês hoje, eu quero ler a letra. E depois, se alguém quiser comentar o que entendeu da letra em relação ao que a gente viu aqui hoje no encontro, fique à vontade. Espero que um dia você volte e torço que você esteja em paz. Aguardo um dia em que você volte. Desculpa, vou ler de novo. Espero que um dia você volte e torço que você esteja em paz. Aguardo o dia em que você solte aquilo que não te abraça mais. Espero que você não se sabote, nem troque seus olhares por acenos. Que o seu desejo não se acomode, que seja interessante e obsceno. Que a gente não espere do amor o que nos faz pequenos. Por isso que eu desejo para você a lua em Libra e a língua em Vênus. Que a gente possa se reconhecer num dia lindo, num dia ameno. Por isso que eu desejo para você a lua em Libra e a língua em Vênus. Eu vim aqui só para te entender e pôr em ordem o que é fundamental. Por isso que eu desejo para você um sol intenso e um quintal, que os passarinhos vão nos receber. Espero que um dia você volte e torço que você esteja em paz. Aguardo o dia que você solte aquilo que não te abraça mais. Espero que você não se sabote, nem troque seus olhares por acenos. Que o seu desejo não se acomode, que seja interessante e obsceno. Que a gente não espere do amor o que nos faz pequenos. Por isso, eu desejo para você a lua em Libra e a língua em Vênus.
que a gente possa se reconhecer num dia lindo, num dia ameno. Por isso que eu desejo para você a lua em Libra e a língua em Vênus. Eu vim aqui só para te entender e pôr em ordem o que é fundamental. Por isso que eu desejo para você um sol intenso e um quintal, que os passarinhos vão nos receber. Alguém quer comentar algo sobre a letra dessa música? Se consegue fazer algum link com o que a gente trouxe aqui do Evangelho hoje? Comenta, gente, participa aí. Ou é tímido para expor a Eu filosofia? acho a letra é muito profunda, Carol, e a letra da música, né? Eu acho que resume tudo no amor, né? Amar o outro como ele é, né? E o maior desafio realmente que Jesus traz nesse evangelho é amar os inimigos, porque é o que Fernando falou. Se hoje a gente não faz, né, que todos nós, porque já fizemos em outras encarnações e estamos no processo de crescimento e evolução e temos consciência que se fizermos, o único prejudicado vai ser nós mesmos, né? Eu vou aproveitar. Eu não sei se Fernando vai abrir para fazer. Eu quero tirar uma dúvida sobre que aconteceu comigo ontem, mas pode ser depois, quando ele abre para outros temas da Tá. espiritualidade. No finalzinho das dúvidas, a gente volta a te E chamar. tem aí o nome de 3 pessoas aí que está precisando, que eu Tá botei aí. bem. No final, a gente vai abrir esse espacinho, tá bom? Então, gente, né, só para finalizar aqui em relação à letra dessa música, que, como a Darcy falou, eu achei ela realmente muito profunda. Eu, eu escutei essa letra e imaginei como se fosse alguém falando para outra pessoa que tinha feito muito mal para ele, né? Então, eu espero que um dia você volte. Espero que um dia você reencarne para poder resgatar aquilo que você fez. E espero que você esteja em paz, que você não caia em tentação de novo, em fazer, né, em criar a consciência moral de não fazer de novo, de não cometer de novo o mesmo erro. E ele fala: onde está mesmo? Eu vim aqui só para te entender. Então, eu achei isso realmente muito profundo e muito condizente com o que a gente viu no Evangelho hoje. Porque é para isso que a gente está aqui, né, gente? É exatamente para isso que a gente está aqui. Então, depois eu abro para dúvidas gerais. Ô, Darcy, eu anotei aqui a Lúcia, Lotte e o Juvante. Quem é o outro? É, é, Lúcia Lotte, Antônio Lotte, que é o neto dela, que está tendo alguns conflitos com a mãe, Roberta. E a outra é uma prima minha que tem esquizofrenia, é especial e está dando muito trabalho, né? Assim, tá sem dormir e é tudo questão mesmo. Ela tem transtorno bipolar também, né? É Então Juvanete, É Lúcia, Antônio e Juvante. Juvanete, Juvanete. é. Peraí, então. E Roberta Lotte, que é a mãe de Antônio, e a Lúcia é a avó. A avó que está com problema de saúde. E ele está na pré-adolescência e está dando uns trabalhinhos, uns conflitos com a mãe. Então é Lúcia, Antônio, Juvanete e Roberta. Tá, vamos lá. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre o que nós lemos do Evangelho? Senão a gente já passa para dúvidas gerais da espiritualidade. Não, a única coisa que queria colocar é que se a gente não trabalhasse o nosso instinto animalesco, a gente cometeria muitas coisas, muitas.
e a gente trabalha esse instinto através da moral, do conhecimento, né? Da consciência do resgate que a gente teve em outras vidas que hoje não faz mais, o que provavelmente deve ter feito. Sim, exatamente isso. Por isso que não faz mais. Então vamos encerrar e a gente abre para dúvidas gerais. Refletindo em tudo que nós lemos, o que foi comentado, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, acalmando o nosso coração e dizendo a Ele: Irmão Jesus, foi em teu nome que nos reunimos novamente nessa terça-feira, agradecendo todos os amigos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores. Nós agradecemos e pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos direcionando, nos ensinando, nos protegendo. Aos espíritos de luz, nós agradecemos pela disponibilização do tempo, pedindo que fluidifiquem a água para que, ao bebermos, nos livremos de nossos males físicos e espirituais e nos concedam a divina bênção do passe, onde cada integrante dessa reunião imagina em formato à sua frente uma entidade de luz que irradia uma luz diretamente ao topo da sua cabeça, mais precisamente no chakra coronário. Essa luz vai descendo, empurrando toda a energia do corpo para os pés e dos pés para a terra. Essa luz é tão radiante, tão intensa, que passa a dominar o nosso corpo dos pés à cabeça. Envolve todos os nossos órgãos adoecidos, os nossos órgãos sem a funcionalidade normal, e passa a transpor o nosso corpo, irradiando para os nossos parentes, nossos pets, nossas casas, nossos carros, nossos locais de trabalho, nossos amigos, nossos inimigos e a todos aqueles que tanto necessitam no orbe terrestre, encarnados e desencarnados, homens ou animais. E nessa expansão de luminescência, nessa expansão dessa luz energética, reanimadora, reativadora, revigorante, ela passa a tomar conta do orbe terrestre, transpõe todos os limites do orbe, irradiando-se para o universo. E nessa conexão de luz, nós pedimos vibração de cura para Lúcia Lotte Souza, Antônio Lotte, Janaína Ferreira Rocha e Roberta Lotte. Que os espíritos das falanges do Dr. Bezerra de Menezes atuem, trazendo compreensão, calma, paz. Que os guardiões as livrem de possíveis obsessões e espíritos intrusos. E assim, Pai, nós agradecemos a você por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que nós entregamos os nossos corpos, a nossa saúde, nosso futuro, nosso destino. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Podem beber a água. Gente, antes de abrir para perguntas gerais, quando vocês forem ver esse vídeo lá no YouTube ou mandar alguém ver, pede para dar uma curtidinha no vídeo, gente. Nem que seja por pena da gente. Entendeu? Curte lá para os caras. Faz, ajuda a gente. Tá? Diga, Darcy, o que aconteceu com você que eu adoro uma fofoca? Vamos. Não, eu sou uma pessoa que eu estou em vários lugares. Hoje ultimamente eu estou em Salvador essa semana, fazendo exame e vendo os amigos. Aí ontem eu fui pro dentista, saí bem, tranquila.
E aqui em Salvador, ontem foi dia do comerciário, estava tudo fechado. Aí quando eu vim, eu tava assim, pouca gente na rua e vim rápido. Aí me deparei com um cara deitado no passeio, eu quase que caio em cima do cara. Menino, eu não sei se foi isso, eu não sei se eu captei alguma energia na rua e trouxe comigo. E a vibração minha estava boa, eu não estava pensando nada negativo, nada. E a coisa me pegou de um jeito que ontem eu ia para o ambulatório, quando eu estou aqui, eu vou para o ambulatório onde Vanessa coordena para o trabalho de lá, de energia, e eu não consegui ir. Eu não tinha ânimo, meus braços parecia que eu ia cair, ia assim, ó, esvaindo, esvaindo, esvaindo. Tomei um banho de descarrego, apliquei um reiki, fiz todo o trabalho energético que a minha intuição mandou eu fazer, foi com que eu vim melhorar. E hoje eu estou bem. A minha pergunta é possível, Fernando, você estar numa vibração boa e você sair e pegar não, e você atrair uma entidade das trevas? Não. Se você está numa vibração alta, veja, o amor contém o ódio não contém o amor. Eu amo, mas Eu, posso odiar. Se eu odeio, eu não consigo amar. Então, se eu estou aí eu numa não sei o que vibração de aconteceu amor, ontem. Não acon- sei. aconteceu supostamente, porque eu não posso dizer o que aconteceu porque eu não estava lá com você, que normalmente entidades de outras vidas se reconhecem em pessoas. E esse impacto faz o seu espírito baixar a frequência. Falar, não, você não. Pelo amor de Deus, você não. E aí, a sintonia de frequência. Aí sim, há o ajuste das duas entidades. Mas se eu me mantiver lá em cima, e é difícil se manter lá em cima para qualquer ser humano da Terra. E é aqui que a gente prova o amor, porque aqui é onde tem as maiores mazelas, e é aqui onde a gente tem que provar que ama. E é muito difícil manter em vibração alta. A gente não pega. Mas uma quedinha junta aquele monte de larva. Certo, Darcy? Certo, gratidão. Foi isso que eu pensei mesmo. É Mas isso eu aí. queria tirar a dúvida. Diga, Ogunzola. Fernando, uma dúvida. Sim. Num atendimento, num atendimento espiritualista, espírita, numa mesma maca, pode ter mais de 8 médios atendendo a mesma pessoa? De poder, pode, mas eu gostaria de ouvir de você como é isso, 8 médios atendendo numa mesma maca uma única pessoa. Por que eu estou te perguntando isso? No grupo, no nosso grupo, isso vem me incomodando. Uma vez eu conversei com você sobre isso, eu disse, fique com o que é seu, faça o seu serviço. E eu tenho buscado estar no meu serviço. Mas tem algo que tá, como se fosse assim, eu tivesse que estar atenta também. Eu vejo várias formas de atendimento e no meu olhar, assim, tem uma intrusão da energia. Às vezes eu fico só observando, só emitindo energia para não entrar nessa vibração, né? Aí eu digo, eu vou precisar perguntar isso a Fernando. Como é que isso funciona? Numa mesma marca, 8 médiums, 8 pessoas atendendo a mesma pessoa. E como é que fica isso para a pessoa também que está recebendo? Não estou te ouvindo. Você está sem som. Como é que fica isso para Alice? Para mim, eu acho que às vezes se existir uma sintonia entre as pessoas, né? Que possa fluir, ok. Mas quando existem interferências que você tá, sabe, vem pessoas que não estão observando
o seu movimento interfere, eu acho que pode ter uma interferência, assim. Também uma quantidade muito grande de pessoas numa mesma maca, eu acho que pode ter uma interferência. Não sei, estou aqui para te perguntar. Tem horas que me incomoda. Me incomoda já é um bom começo. Eu tenho por princípio não comentar tratamentos alheios. Eu não me sinto Aqui é uma preparado pergunta. para Hum. comentar. Eu falo de apometria, que é o que eu sei, que é o que eu faço. Eu acho que assim, primeiro uma pesquisa com as pessoas que foram atendidas lá. Funcionou? Tá bom? Você se sentiu melhor? Entender como funciona o processo a fundo. Por que 8 médiums? Por que não dois? Por que não um? Por que não 10? E aí, seguir a minha intuição. Isso é legal para mim ou isso não é legal para mim. Agora, sim, me manifestar acerca de um tratamento que eu não tenho nem ideia de qual seja, não tenho capacidade para fazer isso. Não posso Sim, mas fazer isso. dentro da sua experiência, né, de centro de espíritas, isso acontece normalmente? No trabalho de apometria, eu trabalho com 6, 7, 8 médiums. Na mesma maca? Não, na mesma sala. Não, Mas, falando na mesma maca. Uma pessoa mas deitada e oito. estão todos ligados na frequência do assistido, que é um só. Sim, Então, eu tenho 6, 8 médios ligados na frequência de um assistido. Me parece que, tecnicamente, é a mesma coisa. sim. É isso que Eu eu queria trabalho. entender. Então, eu trabalho assim. Agora, os médios que trabalham na apometria comigo são perfeitamente ajustados em frequência. Não está um pensando no futebol, o outro na esposa e a outra na louça que tem que lavar em casa, não. Eles estão ajustados na frequência do Uhum, assistido. Esse é o meu trabalho. Com o uhum. dos outros, eu não tenho capacidade de avaliar. Não, não era uma avaliação, não. É uma pergunta do que eu estou vivenciando. Mas você me deu uma resposta, duas, aliás, né? Se tiverem todos os médios alinhados, vão vibrar na pessoa que está recebendo, que vai emitir, porque a gente recebe a energia do campo unificado maior, né? E para isso precisa ter um alinhamento para que a gente possa, como médico, estar conectado e emitir. Então precisa ter esse alinhamento, como Sim, você porque disse que nem tem. todos os médios têm a mesma característica mediúnica. Eu vou ter o sensitivo, que vai me demonstrar o sentimento da entidade. Eu tenho o vidente, que vai me demonstrar o pensamento da entidade. Eu tenho os médios de manutenção de energia, eu tenho o médium de vibração, que é aquele cara que vai falar, olha, tá, aqui tá bom, aqui não tá, aqui tá ruim, tá baixando a frequência, tá mais alta a frequência. Então, eles completam a minha análise. Eu vou por cada um, ó, ele está sentindo isso numa frequência X e está dizendo isso aqui para mim, entendeu? Os médios não têm a mesma característica mediúnica. Um completa o outro. Sim, mas você já me respondeu. Já uma é quando vai ser a emissão da pessoa que está ali recebendo, e a segunda resposta que eu senti para mim que ressoou é a questão da Exato. sintonia entre os médios. Tem que estar na mesma Eu sintonia. acho, o que me Existem, incomodou é, de repente, eu senti a interferência de, algumas vezes, de alguns médios, interferindo mesmo, né? Mas aí é uma questão de sintonia, você me respondeu. Gratidão. Imagina. isso. E uma sessão bem feita, né, bem elaborada, ela é pautada também em técnicas e protocolos de segurança, o que garante que a sessão seja idônea, né, Sim, seja segura, sim, tanto para o assistido quanto para os sim, médiuns e para o dirigente. sim, sim. Gratidão. É isso, gente. Mais nenhuma dúvida? Então, Boa noite. quem eu for ver amanhã, até amanhã. Fê, Quem a eu for ver Fernanda na. quer falar. Oi, Não, ia desculpa. falar. Não, Fê, pode ter concluído. Só ia falar um relato, mas Pode Pode já falar, encerrou. relatar. Fê. O espaço aqui Tem é para tempo. vocês. Não, é que esse tema mexeu comigo porque amar vossos inimigos, né? E aí eu Hum, queria perguntar quando, não, assim, a palavra forte, né, inimigo, mas quando essa pessoa desafiadora, às vezes, né, que você tem, assim, que se relacionar mesmo com tantos desafios, é seu próprio irmão, que eu tenho meu irmão único, né, de sangue, pai e mãe, enfim.
A gente já Então, chegou à conclusão que é um resgate de vidas passadas, assim, que a gente não consegue se ajustar desde a então, infância. E aí, hoje foi ô, meio que para mim, assim, um... Eu falei, nossa, é muito difícil mesmo você tentar, e a gente está aqui buscando essa evolução, né? você assistiu Nosso Lar 2? Não. Tá. O Nosso Lar 2 corresponde ao livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. No Nosso Lar 2, as entidades, quando estão no plano espiritual, combinam com os mentores, fazem assim: olha, a hora que vocês forem para a Terra, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer, você vai fazer isso, você isso. E os caras, enquanto espíritos na espiritualidade, não, combinado, é nós, tranquilo, vou fazer tudo direitinho, bonitinho, vou me reajustar com aquele, vou perdoar aquele, e nós vamos é, é, trabalhar. Encarna todo mundo, sofre o peso da atmosfera da Terra e os efeitos das mazelas terrestres. Todo mundo esquece que combinou lá em cima, faz tudo errado. A família é o núcleo de maior amor humano. Pelo menos deveria ser. Quando a gente tem um desafeto muito grande, de uma data muito longa, e a gente quer se reajustar, a espiritualidade fala, então vocês vão encarnar como irmãos, porque a Nossa. tendência de se amarem é muito grande. Uhum. Só que aí a gente encarna. E aí a gente vai é, 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 revendo, sofrendo os efeitos da atmosfera, das mazelas do mundo, e fala: não, não dá para eu me reajustar com você, não. Você foi muito sacana comigo. E aí a coisa começa a dar uma engolada. Mas o fato de já ter aceitado encarnar, mas mesmo no mesmo núcleo familiar, já é um positivão. Porque depois não sai mais. Encarna de novo, e de novo, e de É novo. isso. Aí eu O trago até como um medo. relato, assim, porque é tão forte que é desde a infância. E a ponto de minha mãe não deixar os dois sozinhos, que tinha medo dele me agredir. É, Mas assim, é é, muito forte, assim, todo mundo sabe, assim, da família, que a gente não consegue, enfim, é muito, é desafiador, é um desafio, assim, é, bem, é desde a inconsciência do bicho é, humano. exato, O bicho humano não sabia porque estava brigando, matava, isso. porque o espírito determinava. E Esses casos, Fê, eu aconselho o seguinte: deixa correr, como está lá, sem ódio, sem vingança, sem desejar o mal. Mas isso. deixa rolar, porque virá outra encarnação e outras coisas serão reajustadas, outras propostas serão feitas, outras bobagens nós vamos fazer e Eu outros tô reagir. tentando nessa vida, né, mas tá difícil. Se não está Acho que eu dando, tenho que deixa dar uma rolar, volta, enfim, é isso, tá bom? tá ok. É que as pessoas, quando falam boa noite e não aparecem, parece entidade chegando no tratamento, né? Boa noite a todos. Não está vendo? Tati, queria falar? Boa noite. Queria, rapidinho. Rapidinho, É, que agora já passou do horário, gente. Vamos lá. oh, que pena. Bem, eu estava me lembrando aqui dos atendimentos da apometria, né? Ah, Então, o que a gente mais vê são essas ligações, se balançando a cabeça, e é isso mesmo. O que a gente mais vê são essas ligações, né, de espíritos, quando a gente está falando de obsessão, ligados através do ódio, né? Do não perdão, e isso dura uma eternidade. Esse exercício do amor, eu acho que a gente precisa, eu falo por mim, né? Aprender a sentir. E o maior desafio é que as vivências, a vida, ela vai trazendo as vivências para a gente aprender. E aí ela falou sobre o irmão, eu convivi com meu irmão durante 57 anos com quadro de esquizofrenia gravíssimo, né? E ele já tentou pegar uma faca para me matar. Ele foi internado por isso. E eu sou muito feliz hoje nessa encarnação, porque a gente conseguiu superar.
e a gente conseguiu viver o amor. Então, assim, é a vivência através da experiência, né? Não é fácil, não vai ser fácil nunca. Mas alguém tem que começar a ceder, né? Alguém tem que Exato. começar É, sim, sim. a. Uma, uma Nem que hora dá não, certo. Uma hora. nem que não consiga ver Não, perto, mas pelo menos já não alimentar é. a Eu tenho, é assim, mesma. só um relato rápido, assim, que não vai virar sessão de terapia. Eu tenho uma cicatriz na pálpebra de um afogamento que ele tentou me afogar na piscina, que sangrou muito. Tem mais de uma cicatriz, né? De agressões dele, física, né? Não só verbais. E, enfim, sempre a gente ali tentando, aí quando, mas não consegue, é assim, bem, quando tá tentando se dar bem, acaba acontecendo alguma coisa, enfim. E aí Para vem você, muitos conflitos. E minha mãe sofre, né? Porque só somos dois, né? Filhos, enfim. E para aí, vocês essa verem, semana eu me peguei falando a ela, minha mãe, nessa vida não vai dar. Eu vou ter que vir para na outra encarnação, que nessa eu já tentei, não consegue. Mas, enfim, vocês verem que a dissidência era grande, né? é, Normal, mas assim, é melhor afastar exatamente para evitar esse tipo de coisa da violência física. Então, vamos tocar a vida aí, na próxima nós tenta de novo. E, gente, para finalizar, não é amar porque a lei manda amar. Não é perdoar porque a lei manda perdoar. Não é auxiliar o próximo porque a lei manda auxiliar o próximo. É fazer isso tudo porque a minha natureza assim determina. Aí que é o bicho. Aí é que vale a pena. Eu faço isso porque a minha natureza, a minha essência assim determina. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo! Beijo, beijo.